Bom, vamos falar hoje sobre tecido conjuntivo da parte de fibras. Sabes que o tecido conjuntivo forma um grupo diverso de células imersas em uma matriz extracelular específica a cada tipo de tecido. A gente costuma dividir tecido conjuntivo em células, fibras e substância fundamental amorfa. Mas na realidade, existe uma classificação do tecido conjuntivo. Essa classificação do tecido conjuntivo leva em consideração alguns detalhes, como por exemplo, um grupo de tecido conjuntivo embrionário, que é formado pelo mesênquima, e o tecido conjuntivo mucoso, que é aquele tecido que é observado no cordão umbilical, às vezes chamado de geleia de Wharton. Também temos tecido conjuntivo propriamente dito, onde há uma subclassificação de tecido conjuntivo frouxo ou areolar. O tecido conjuntivo denso, que é subdividido por sua vez em tecido conjuntivo denso não modelado, também chamado de irregular, e tecido conjuntivo denso modelado, chamado também de irregular. Então essas duas nomenclaturas você pode encontrar diferente conforme o livro que você vai utilizar. Um livro muito utilizado é o livro do Junqueira, ele não usa regular e irregular, mas no livro do Ross, também muito bom, ele leva em consideração essa nomenclatura. E por sua vez, a especialização do tecido conjuntivo, que é o desmembramento e a diferenciação dessas células para formar tipos de tecidos, como por exemplo o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido adiposo, o tecido hematopoético e o tecido linfático. Se a gente for começar a analisar os tecidos, vamos começar pelo tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo é um tecido que tem muita substância fundamental com uma quantidade reduzida de células. Isso tem um porquê. Se você tem um tecido conjuntivo frouxo logo abaixo da linha divisória, que é a nossa membrana basal, com a epiderme, por exemplo, em se tratando de pele, vamos pegar esse exemplo aqui, isso facilita a mobilidade celular para chegar naquela região caso exista alguma injúria nessa epiderme, como por exemplo uma infecção bacteriana, uma perfuração que estava contaminada com bactéria. Então, para deter essa suposta disseminação dessa bactéria, essas células têm maior mobilidade para fazer isso, bem como elas têm a capacidade de remodelagem dessa área. Porque no tecido conjuntivo, uma das propriedades que a gente encontra dentro da sua matriz é a capacidade de atração celular, né, e de estímulo ao desenvolvimento celular em uma determinada área. Então, como você tem uma quantidade baixa de fibras nessa região, consequentemente, você vai ter mais espaço. Então, você tem mais substância amorfa, né, imersa, né, nessa área. Então, essa substância, esse conjunto desse tecido conjuntivo frouxo, ele é importante porque há uma difusão de oxigênio, de nutrientes, dióxido de carbono e resíduo metabólico. Ou seja, se a gente sabe que o tecido conjuntivo ele é irrigado, que é diferente do tecido epitelial, que não tem irrigação, as células são nutridas, digamos assim, através de difusão de material que vem do tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo a gente tem vaso. E esse vaso faz essa troca de material com o meio exterior, e aí a gente consegue verificar o enriquecimento desse líquido e, consequentemente, a difusão, como a gente falou, de oxigênio e nutrientes. Ao mesmo tempo, há um retorno disso daí. Isso na forma de metabólitos, que são os resíduos metabólitos, e o dióxido de carbono, que é coletado para esses vasos para poder ser disseminado, ser colocado para fora daquela área. O tecido conjuntivo também frouxo, ele serve de apoio ao tecido epitelial, estando sobre a pele de todo o corpo, por exemplo. Então, é só aquele conceito: tecido epitelial,
as células estão amarradas entre si, né? Elas estão presas por ligações, né? Por junções, célula-célula. Agora, existem ligações também célula-membrana. E essas ligações, essa amarração, ela está intimamente relacionada ao tecido conjuntivo frouxo. Também o tecido conjuntivo frouxo circunda os menores vasos sanguíneos do corpo. No tecido conjuntivo frouxo, como a gente já falou, que serve de apoio ao tecido epitelial, como o tecido epitelial, quando em conjunto com o tecido conjuntivo, ele forma o que a gente chama de mucosas. Então eu também encontro isso em mucosas, em glândulas, em torno dos vasos sanguíneos e linfáticos, que nesse caso formam o que a gente chama de fáscia, que é uma tela subcutânea. É um tecido delicado, flexível e pouco resistente à tração. A constituição geral do tecido conjuntivo frouxo já deu para entender que as células do tecido conjuntivo, de uma maneira geral, principalmente fibroblastos, mas nesse caso a gente precisa também das outras células, que é aquele caso de uma infecção, por exemplo, né, de uma lesão naquele tecido, então eu vou precisar de outras células para trabalhar na recuperação desse tecido. As fibras, como já vimos, que o tecido conjuntivo frouxo ele tem uma densidade menor de fibras, e a substância fundamental. No tecido conjuntivo agora denso, eu vou ter uma estrutura um pouco mais diferente, porque essa estrutura ela tem que ser mais forte, mais resistente. Então é um tecido que serve também como resistência e proteção. Ele, consequentemente, por ter muita fibra e ter menos quantidade de substância fundamental amorfa, ele também vai ter uma diminuição na quantidade de células, porque não há uma necessidade tão grande de mobilidade celular como há no tecido conjuntivo frouxo, que está logo abaixo do tecido epitelial. Então eu vou ter aí um predomínio de fibras colágenas e pouca substância fundamental amorfa. Há uma subclassificação que a gente já viu, que é o tecido denso não modelado, que também pode ser chamado de fibroso ou também de irregular, e o tecido modelado, denso modelado, que também é chamado de tendinoso ou regular. Se a gente olhar aqui nessa imagem, é possível observar na parte externa, na parte da borda da imagem, isso é uma preparação de glândula mamária. A gente sabe que a glândula mamária ela é um mix, né, de estroma, de tecido conjuntivo com tecido adiposo. Então, se você pegar dentro dos lóbulos, você vai ver essas estruturas aqui com vários ácinos. Entre os ácinos, nessa parte interna, eu tenho também tecido conjuntivo, e na parte externa também tecido conjuntivo. Mas se você observar na parte externa, eu tenho um tecido conjuntivo mais rico em fibras. É tão rico que parece que ele está completamente preenchido por fibras, que é essa coloração esverdeada. Isso é uma preparação em tricômico de Masson, e o colágeno fica verde. Mas se eu olhar entre os ácinos do lóbulo, eu vou ver um tecido mais aberto, com mais substância fundamental amorfa, ou seja, menos fibra, mas consequentemente eu vou ter aqui um maior número de células do tecido conjuntivo. Veja que na parte externa eu tenho as células achatadas, que a gente já sabe que isso aí é fibroblasto. E na parte interna eu também tenho fibroblasto, mas eu vejo algumas células redondinhas que são parte dos componentes celulares do tecido conjuntivo regular. A gente vai ver uma estrutura que é representada nessa imagem aqui ao lado, onde é possível constatar que as fibras estão em vários sentidos. Você tem aí corte da fibra longitudinal, essa área aqui mais comprida, e tem fibras que foram cortadas transversalmente. No tecido não modelado, eu não tenho organização das fibras colágenas, elas estão aleatórias. Isso tem uma explicação. O tecido não tem só uma direção onde ele vai exercer uma tensão maior. O tecido, nesse caso, ele precisa estar resistente para qualquer tensão de qualquer sentido, em qualquer sentido.
Então eu tenho que ter fibras em todos os sentidos para favorecer isso aí. É o caso, por exemplo, a língua, né? Então, no caso também da pele. Então eu preciso ter não necessariamente uma organização para ter essa força. Eu tenho inclusive um limite, obviamente, mas eu não preciso desse limite com tanta resistência. Eu preciso simplesmente que mantenha a integridade do tecido, que o tecido conjuntivo denso ele é um suporte resistente ao tecido, por exemplo, epitelial. Ok? Então também eu vou observar muitos fibroblastos nesse tipo de tecido. Vou ter muita fibra colágena entrelaçada, dando essa característica de resistência e ao mesmo tempo elasticidade, e pouca substância fundamental, porque a gente sabe, se tem muita fibra, tem pouca substância fundamental. Se a gente olhar essa preparação aqui, corada em hematoxilina eosina, no tecido conjuntivo denso não modelado irregular, ele mostra aqui encontrado formando as cápsulas que envolvem o fígado, o baço, o osso, a cartilagem e a parte profunda da pele e no trato intestinal na submucosa. Então, se você olhar aqui, essa preparação é de intestino. O que é que a gente vai ver? As vilosidades nessa parte interna, ou seja, virada para o lúmen do tubo, né? E aí você tem a área que a gente chama de mucosa. Logo abaixo eu tenho a submucosa, que é tecido conjuntivo, né? E vou ter a parte de musculatura lisa, onde eu posso observar aqui a musculares própria. E na parte externa eu tenho uma camada também de tecido conjuntivo que é chamada de serosa, essa parte externa. Então, se a gente for procurar aqui na submucosa, eu tenho aqui um tipo de tecido conjuntivo denso, né, diferente do que está permeando as vilosidades aqui, onde eu posso encontrar tecido conjuntivo frouxo, né, mas evidenciando a submucosa é possível observar nessa área aqui como um todo. Então, essa área está dando sustentação a esse tecido e interfaceando a área de musculatura lisa com o tecido epitelial. No tecido conjuntivo denso modelado agora, regular, se você observar aqui na foto essa preparação corado em hematoxilina eosina, é possível observar que os feixes de fibras colágenas estão tudo alinhado, tudo organizado em um mesmo sentido. E os pontinhos achatados mais escuro, corado pela hematoxilina, eles são os fibroblastos, que vão fazendo a manutenção dessas fibras. É importante lembrar, essas fibras vivem em constante manutenção. Nós temos substâncias que digerem isso daí e refaz, digere e refaz. E os fibroblastos estão envolvidos com a síntese desse colágeno. Esse tecido modelado, regular, ele está relacionado muito a tendões, que são as estruturas que ligam músculo aos ossos, aos ligamentos que ligam osso a osso, né? Osso a osso, e as aponeuroses, que são semelhantes a tendões, mas são largas e achatadas. Como é um tecido conjuntivo denso, novamente, ele tem pouca matriz extracelular, né? Pouca substância fundamental amorfa. E os fibroblastos, nesse caso, são chamados também de tendinócitos, que são os responsáveis pela confecção dessas fibras. No tecido conjuntivo denso modelado, também chamado de irregular, a gente vai ver a abundância de fibras colágenas dispostas paralelamente e fibras orientadas paralelamente, que dão resistência, mas pouca elasticidade ao tecido. Veja, elasticidade. Então não poderíamos ter em um tendão elasticidade, porque se a gente levasse isso para o experimento, poderíamos ver, por exemplo, o pé. Se você fizesse uma força um pouco maior num salto ou qualquer coisa assim, e o tendão tivesse elasticidade, se você caísse um pouquinho de mau jeito, o pé poderia sair do lugar. Então as articulações que precisam de tendão não ficariam resistentes,
por conta da elasticidade, sairia do lugar e teria que botar de volta para o lugar. Ah, mas isso acontece? Acontece. Mas quando você faz algo extremo, no dia a dia isso não pode acontecer. Então eu tenho que ter aí uma tensão forte, né? Uma fibra, um conjunto de fibras forte que mantenha essa tensão. Bom, e sobre as fibras do tecido conjuntivo? Temos que fibra do tecido conjuntivo são proteínas que formam polímeros. E esses polímeros formam estruturas alongadas presentes em proporções variáveis nos diversos tipos do tecido conjuntivo. Então o que acontece? Eu posso reconhecer fibras colágenas, reticulares, elásticas. Só que tem um porém. As fibras colágenas e as fibras reticulares, na realidade, são tudo colágeno. A única que é diferente é a fibra elástica. Então, na realidade, nós temos dois sistemas, um sistema colágeno e um sistema elástico. Se a gente observar aqui nessa foto, é uma preparação específica para só mostrar fibra. Obviamente que tem algumas células aqui coradas também, elas estão escurinhas, mas se você observar isso aqui, dá para constatar que, na realidade, essa matriz ela é muito permeada, é uma trama muito densa de fibras. Fibras mais fininhas, que podem ser, por exemplo, fibras elásticas, e fibras mais espessas, que podem ser dos colágenos ou dos agrupamentos desses colágenos. Ok? Então, por que esses colágenos, ora, podem se apresentar mais espessos ou não? Porque os colágenos eles variam, a gente não tem só um tipo de colágeno. Então, o colágeno ele é o que a gente tem mais frequente no tecido conjuntivo. Os colágenos eles são anisotrópicos, né? São fibras brancas na microscopia de polarização em campo escuro, ou seja, a microscopia onde a gente seleciona o comprimento de onda quando vai analisar esse material. A constituição do colágeno é eminentemente glicoproteína, formada principalmente por aminoácidos do tipo glicina, prolina, hidroxiprolina ou hidroxilisina. A biogênese do colágeno resulta em polímeros altamente organizados chamados fibrilas. Então, se você observar aqui nessa foto, tem uma área circular fazendo uma ampliação, isso é microscopia eletrônica. É possível observar que as fibras colágeno, elas, apesar de flexíveis, ela tem força, né? Que a gente chama de força tensio, de tensão. Elas se coram em corantes ácidos, como a eosina, eles ficam em tons de rosa. Nessa foto não dá para ver, porque é microscopia eletrônica, a gente não tem esse tipo de coloração. Só na microscopia de luz, ou microscopia óptica, que a gente chama. Mas dá para você observar que quando pegou uma área aqui e ampliou, você consegue ver a fibra de colágeno mais espessa. Tem umas setinhas apontando aí, mostrando como se fossem bandas dessas fibras de colágenos que se repetem. Cada banda dessa tem em torno de 62 nanômetros. Uma coisa também interessante é que o diâmetro das fibras colágeno elas são variáveis, entre 20 a 90 nanômetros. Então, nessa foto aqui, já com a foto de microscopia óptica de luz, corada pelo tricômico de Gomori, isso é uma preparação de fígado. Nesse tipo de coloração, o colágeno fica verde. Então, todas essas listas verdes aqui são colágenos. Em volta, a gente pode ver o parênquima, né, a parte funcional do órgão, onde a gente tem essas células arroxicadas, que são os hepatócitos. Nesse caso, também, se você observar mais um pouco, você vai ver que entre os hepatócitos existe um pouco dessa mancha, dessa coloração esverdeada, mostrando também que há colágeno entre essas células, que é justamente parte da matriz extracelular. Então, tanto aqui embaixo quanto aqui de lado são hepatócitos, e no meio a gente consegue ver as fibras em verde. Então, o colágeno, como essa é uma aula de tecido conjuntivo
fibras, mas uma aula básica, né? A gente não vai entrar em detalhes da estrutura molecular de cada fibra dessa. Então, só vamos falar de alguns tópicos que são interessantes, são importantes de se observar. Então, no colágeno, a gente tem o que a gente chama de uma cadeia alfa, e essas combinações de cadeia alfa, até hoje, são caracterizados 28 tipos de fibras colágenas. Os aminoácidos mais comuns são a glicina, como eu falei, né? A prolina, a hidroxiprolina e a hidroxilisina. Como destaque, a gente não vai falar de 28 tipos de fibras colágeno, mas tem 6 que a gente deve falar, que a gente chama de principais, como o colágeno 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Se você observar no colágeno tipo 4, eu chamo a atenção nele, você vai verificar que tem ali, ó, lâmina densa da lâmina basal. Então, quando a gente fala em membrana basal, a gente sabe, existe uma lâmina basal e uma lâmina reticular. Então, a gente nessa lâmina basal, a gente encontra colágeno tipo 4. Então, você vê a importância dele no que se refere à fixação, à ancoragem das células. Outra coisa bastante interessante é o colágeno tipo 2 na cartilagem hialina e elástica. Então, é possível verificar que, se a gente pegar um exemplo na elástica como pavilhão auricular, então a gente consegue, isso é uma cartilagem revestida de tecido epitelial, então quando a gente dobra a orelha, ela volta para o lugar, por conta desse tipo de combinação. E aí se você observar também, tecido conjuntivo propriamente dito, osso, dentina e cemento, tem um colágeno tipo 1, que é um colágeno forte, resistente. Então esses colágenos são bastante comuns da gente comentar, porque está muito ligado a discussões na área de histologia. Bom, as fibras colágeno consistem em mais de um tipo de colágeno, ou seja, a própria fibra em si, você não vai encontrar o colágeno, um tipo de colágeno só. Eles estão sempre agrupados. Se você olhar nessa imagem aqui, nesse esquema, você vai ver que tem uma fibra espessa. Então, na parte interna dela é possível ver colágeno do tipo 5, né? Colágeno do tipo 3 e colágeno do tipo 11. Aí você vê que há esses pontinhos vermelhos, né? Que é justamente o N-terminal do colágeno tipo 5. Então, na realidade, o que ele quer mostrar há uma mistura, um mix, uma conjugação de colágeno formando uma fibra. Então, isso é o que vai diferenciar as fibras, né? Então, essas combinações vão dar fibras com maior ou menor resistência. Se você olhar agora no esquema aqui embaixo, você vai ver lá uma linhazinha vermelhinha chamada sulfato de condroitina, permeando essa fibra mais espessa de colágeno do tipo 2, e colágeno tipo 9 na borda, nessas estruturas cilíndricas aqui representadas em amarelo, em bege mais ou menos, né? Formando aqui uma nova conjugação de colágeno. Então, é essa mistura que vai dar tipos de colágeno, variações na sua resistência, na sua flexibilidade. Então, a gente tem colágeno conforme a área, né? É importante também frisar que existem doenças ligadas ao colágeno, então, que a gente chama de colagenopatias. Então, são vários tipos. Se a gente olhar esse quadro aqui, vai observar o tipo do colágeno, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, e vários tipos de doenças, de patologias, de síndromes que são ligadas a algum problema nesse tipo de colágeno. Pode ser na síntese, pode ser algum problema no gene que é responsável pela síntese desse colágeno. Enfim, são diversos os tipos de colagenopatias e isso está relacionado a uma deficiência ao colágeno. Nessa outra foto aqui é uma preparação em hematoxilina eosina, chamando a atenção em 4 tópicos aqui. Então eu vejo fibras colágenas, no tópico 1 ele mostra aqui no canto uma areazinha mais clara nessa região que circunda um pedaço desse epitélio estratificado que está aqui,
que ele caracterizou que foi um corte de um epitélio escamoso, né, ou pavimentoso, estratificado, queratinizado. Como há um limite aqui, a gente não está vendo a superfície para ver a parte da queratinização. Mas se você observar aqui embaixo, você vai ver que existe uma área mais clara em relação à área inferior. Então, como a gente já viu no slide anterior, eu tenho tecido conjuntivo frouxo nessa área. Depois eu tenho tecido conjuntivo denso, só que não modelado. Você vê que as fibras estão em vários sentidos aqui. Então ele chama atenção ao frouxo, ao denso, né, ao epitélio queratinizado, né, e a fibra colágena em si. Como a gente já viu também, a hematoxilina eosina ela cora o colágeno em rosa. É a eosina, é uma estrutura acidófila, né? Bom, existem também alterações que são muito comuns ligadas a fibras colágenas, como por exemplo a queloide, que é uma produção exagerada de colágeno e aí forma essas cicatrizes que são protuberantes. Em algumas pessoas pode ser excessivamente protuberantes, né? Então pessoas assim têm problemas com cortes, com cirurgia, porque a cicatrização ela vai ficar muito visível e dependendo de áreas como por exemplo o rosto, então tem um significado negativo muito forte na parte estética, né? Muitos também se confundem com a cicatriz hipertrófica, que é uma desordenação do colágeno e que esse tem a vantagem de regredir com o tempo. Então há uma diferença nisso daí. O queloide não, ele permanece lá. No caso, como é que é feita a degradação do colágeno? Eu falei anteriormente que o colágeno, essas estruturas, elas estão permanentemente remodelando. Essa remodelação, ela é feita por que a gente chama de endopeptidase ou proteases, né? Então, uma categoria muito interessante, né, muito responsável, ligado à digestão de matriz extracelular e inclusive de membrana basal, são as metaloproteinases de matriz. É um grupo de vários tipos de proteases. Então, de acordo com, por ser uma protease, é uma enzima, de acordo com o substrato, se criou um sistema de classificação. Esse sistema de classificação vai colocando o nome na metalo ou no grupo da metalo conforme justamente seu substrato. Então, colágeno é chamado de colagenases. Então você tem metalo 1, 2, 3, 10 e assim vai. Gelatinases, né? Estromelisinas, matrilisinas. Então cada uma dessas está ligado à digestão de tipo de estrutura. Por exemplo, os colágenos, a fibronectina, por exemplo, a elastina, né, que são gelatinases, e por aí vai. Então, e essas enzimas, elas fazem parte da estrutura fisiológica do nosso corpo. Porém, quando em alguns tipos de processo, como por exemplo, processo inflamatório, tumores malignos, né, elas começam a aumentar, a sua síntese é aumentada. Elas geralmente são liberadas de uma forma proativa. Então vem algo e ativa essas metalos. Essas metalos começam a digerir. Então no caso de tumores, o interessante é a célula tumoral, ela precisa se deslocar do seu tumor primário, ou seja, do seu nicho, do seu sítio primário, para poder exercer a metástase. Então essas metaloproteinases, o que é que elas fazem? Elas quebram as ligações célula-célula e quebram as ligações da célula com a membrana basal. Além disso, ela digere matriz, digere membrana e faz com que essa célula consiga acessar o tecido conjuntivo abaixo, ou seja, o estroma. É lá que ela vai encontrar vaso. Então ela facilita a entrada dessa célula mutada no vaso. Essa célula consegue entrar na circulação sanguínea e aí fazer metástase. Então, o que se pensa hoje muito sobre metaloproteinase é o desenvolvimento de inibidores de metaloproteinase para evitar uma série de transtornos nos tecidos, inclusive esse processo de progressão do tumor até uma suposta metástase
e aí uma implantação em um sítio secundário, porque quando a célula mutada sai da corrente sanguínea, por exemplo, ela precisa fazer o caminho de volta para algum lugar. Então, um tumor de pele pode dar metástase, por exemplo, no osso, no fígado, no pulmão, mas ela precisa sair do vaso, digerir matriz novamente e aí acessar esse local e se implantar ali. Então, é uma outra jornada. Então, se você tem inibidores que o organismo tem, existe uma categoria de inibidores chamado TIMPs, TIMP, são 4 tipos de TIMP, mas também existem outros inibidores e a indústria farmacêutica vem tentando modificar esses inibidores para que ele tenha uma ação mais direcionada, porque senão, se a gente toma inibidor de metalo, a gente também vai inibir a parte fisiológica de remodelamento de matriz, inclusive em osso e tudo mais. O que isso vai dar? Outro tipo de problema, outro tipo de doença. E aí isso não é o esperado, então não vai ter vantagem usar como tal. Mas as pesquisas vêm avançando e muita coisa ainda precisa ser descoberta. Bom, e as fibras reticulares? Essas fibras, elas formam a estrutura e dão suporte para os constituintes celulares de vários tecidos e órgãos. Então, nessa imagem é possível ver, porque a fibra reticular é um tipo de material que a gente não consegue corar utilizando apenas hematoxilina e eosina, então a gente tem que usar prata. Prata é o que a gente chama de impregnação agênica. Então, a impregnação agênica ela tem várias técnicas. Então, a prata ajuda a corar. Então, nesse corte aqui, que foi de linfonodo, você consegue ver essas bolinhas, que são as células, né? Que não é o objetivo. O objetivo é ver essas tiras aqui, um pouco onduladas, que passam permeando e na borda do órgão. Então, qual a composição dessas fibras reticulares? É colágeno tipo 3 mais glicídios. Se é colágeno tipo 3 mais glicídio, glicídio é um carboidrato. Então, uma das maneiras que eu posso também ver é através de PAS. Repetindo, não é visível em hematoxilina e eosina. Fibras reticulares possuem diâmetros de 0,5 a 2 micrômetros e são encontradas no limite entre o tecido conjuntivo e o epitélio. Então, existe lá, né, a lâmina reticular, onde a gente consegue encontrar essas fibras reticulares. Nos adipócitos circulantes, nos vasos sanguíneos pequenos, nos nervos, nas células musculares, nos tecidos embrionários, no estroma de sustentação dos tecidos hematopoéticos e linfáticos, como por exemplo baço, linfonodo e medula vermelha, exceto o timo. Então, olhando essa preparação aqui também, que é um tipo de impregnação usando prata, né, uma impregnação argênica, também é uma técnica que usa desse princípio. Você consegue ver aí essas listas, essas tirinhas aí, que são as fibras reticulares. A gente não vê o restante do material, porque essa preparação evidencia justamente isso daí. Mas você vai ver, inclusive em volta dos sinusoides, você consegue ver uma concentração maior, que é justamente para dar essa resistência. Então, no 1 ele está mostrando somente as fibras, no 2 ele está mostrando as fibras assim, numa densidade mais desenvolvida, na veia central do lóbulo, e no 3 a gente consegue ver as fibras reticulares muito desenvolvidas ao redor dos elementos do espaço porta, né? Porta hepático. Fibras elásticas também são produzidas por fibroblastos e células musculares lisas. Elas estão entrelaçadas com fibras colágeno para limitar a distensibilidade. Veja, a gente precisa de elasticidade, mas essa elasticidade tem que ter um limite, porque senão nem mesmo, por exemplo, um epitélio ia conseguir resistir a uma distensão tão grande. Então o colágeno ele serve ali como um suporte para limitar isso. Então você vai sempre ter nas fibras elásticas essa conjugação. É o caso, por exemplo, na artéria aorta, né? No núcleo central dessa fibra você tem uma conjugação de elastina mais uma rede circundante
de microfibrilas de fibrina. Então, essa conjugação forma a fibra elástica. E os aminoácidos principais são a glicina e a prolina. Então, se você olhar nessa imagem aqui, é possível verificar nesse esquema, né, como é que isso se dá. Então, você tem ali como se fosse um emaranhado de fibras, que é justamente essa molécula de elastina. Essa molécula de elastina se liga a uma outra molécula de elastina. E como ela faz isso? Existe uma proteína chamada desmosina, que ela faz essa conjugação, né, com a lisina e com a lisina modificada. Então, quando você faz a tensão de um lado para o outro, essa fibra se estica. Quando ela se estica, ela forma essa outra imagem nesse esquema aqui embaixo, mas as ligações cruzadas fazem essa união. Quando ela relaxa, ela volta à estrutura inicial. Então é assim que funciona. Por isso que quando a gente faz a preparação histológica especialmente para verificar as fibras elásticas, você vê que elas estão todas enrugadinhas, como é o caso dessa próxima imagem que eu vou mostrar. Então essa é uma preparação específica para ver fibra elástica. Então todas essas linhas, né, onduladas são fibras elásticas, e você vê que elas são afiladas e onduladas, né? O principal componente sendo a elastina. Nesse caso aqui, essa preparação ela está interessante, ela é uma preparação de mesentério. E aí a gente sabe que o mesentério ele tem que distender, né, e voltar para o seu lugar. Então é uma preparação que usou uma coloração chamada ressocina-fucsina, mas aqui é possível ver o quê? Fibras colágenas, que são essas mais espessas aqui, indicada com a letra C. A gente vê por baixo aqui algumas. E fibras elásticas, que são essas mais finas que estão nessa região aqui. Bom, existe uma síndrome chamada síndrome de Marfan. Essa síndrome de Marfan é justamente o resultado de falta de resistência do tecido por conta de deficiência nas fibras elásticas. Então é uma doença autossômica dominante. Então falta resistência dos tecidos ricos em fibras elásticas. Por quê? Porque a ausência de microfibrilas de fibrina durante a elastogênese. Então, o que acontece? Se você ver aqui nessa tomografia, vai ver que a aorta dessa paciente ela está bastante dilatada. Então, a gente sabe que o coração bombeia uma quantidade muito forte, com uma pressão muito forte, sangue, e quem recebe esse sangue inicialmente é a aorta. Então a aorta ela precisa distender e precisa voltar ao seu início. O que acontece na síndrome de Marfan? Isso vai sendo perdido e o diâmetro dessa aorta vai cada vez mais aumentando. E isso é prejudicial porque você vai perdendo resistência. Então essas pessoas elas são suscetíveis a ter rompimento nessa aorta, ou seja, ter risco de morrer a qualquer momento. Quando você tem um déficit nessa distribuição, ou seja, nessa pressão que ajuda a distribuir o sangue principalmente para os capilares mais distantes, né, nos membros inferiores e superiores, você tem digamos assim, uma subnutrição desses membros. Se você observar aqui na paciente ao lado, ela tem esses membros afilados. Então é uma síndrome que resulta em uma série de alterações, mas que a causa é justamente por falta de uma produção de fibra elástica conforme ela deveria ser. E a matriz extracelular em si, né? A gente está falando das fibras. Essas fibras existem no tecido conjuntivo. Fibra colágeno, a gente já viu que está bem distribuído. Tem muita fibra colágeno. Falamos também que existe a mistura de colágeno, né, dando a fibra reticular, e temos a fibra elástica, que também, por sua vez, ela é uma fibra diferenciada dos colágenos, mas geralmente ela está acompanhada de colágeno. Mas é uma classificação à parte.
Se a gente olhar, por exemplo, agora a matriz extracelular, onde é que está essa matriz extracelular? Então, essa matriz é tudo, é essa composição, ou seja, você tem fibras colágeno e tem as fibras elásticas. Associada aqui, a substância fundamental, que permeia os espaços entre essas fibras. Mas o que é essa substância fundamental que tem na matriz extracelular? Eu tenho, por exemplo, proteoglicanas, glicoproteínas multiadesivas e glicosaminoglicanas. Então são grupos de proteínas representadas aqui. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes nessas moléculas, talvez em outra vídeo aula eu faça específico só estrutura molecular dessas fibras. Mas você pode ver aí que no grupo de, por exemplo, glicoproteínas multiadesivas, que são extremamente interessantes, você tem, por exemplo, fibronectina e laminina. A gente sabe que essas, principalmente a laminina, ela está envolvida na ancoragem celular, né? Então, esse material aí é um conjunto de proteínas que está distribuída em todo o tecido conjuntivo, muitas vezes presa à célula, então soltas no espaço da matriz extracelular, imersa nessa substância fundamental. E a maior parte dela é água. Outra coisa, a matriz extracelular, além de ter todas essas fibras que a gente já falou e tal, ter células também permeando aí, é porque a gente está focando somente nas fibras, ter água. Eu tenho uma estrutura que também serve como suporte mecânico e estrutural para o tecido. É como eu falei, o suporte mecânico no sentido de ancorar essas células, e estrutural no sentido de dar forma, de formar polímeros, de se remodelar. Então, ela tem essa propriedade. Ela também é uma barreira química. A gente sabe que existe a questão da osmolaridade, né? Então, há uma dificuldade de determinadas moléculas passarem para um determinado ou ir para a matriz ou sair da matriz por conta de osmolaridade. Óbvio que tem outras estruturas que também estão envolvidas para correr contra essa osmolaridade, como as bombas, né? Mas ela também é uma barreira química nesse sentido. E participa da comunicação extracelular. Então, muita coisa é liberada para a matriz extracelular e a matriz distribui isso daí, né? Inclusive secreções parácrinas fazem parte disso daí, fatores de crescimento, uma série de substâncias que são distribuídas na matriz e que vão encontrar, por exemplo, receptores na superfície de outra célula e estimular essa célula ou sinalizar internamente alguma via de expressão dentro da célula. Inclusive, como eu falei de metaloproteinase de matriz, as metalos são sintetizadas muitas vezes na forma inativa ou proativa, e aí ela encontra a ativação dela nessa matriz, porque existe uma outra molécula ou um íon que vai se conjugar com ela e vai gerar a ativação dela, ou até mesmo uma outra metaloproteinase que funciona como um ativador. Isso eu estou dando um exemplo específico de metaloproteinase, mas se você for buscar mais informação sobre isso, você vai ver que existe uma infinidade de processos de via que depende do conteúdo da matriz extracelular. Ela também tem a capacidade de ligar e reverter fatores de crescimento que, por sua vez, modulam o crescimento celular. Os fatores de crescimento são liberados, eles devem encontrar o receptor. Às vezes o receptor está na superfície da célula, às vezes está no citosol, às vezes está na membrana nuclear, às vezes está dentro do núcleo. E, enfim, esses fatores podem fazer essa ligação e podem ativar, né, ou pode modular algum tipo de desenvolvimento celular, desde uma célula entrar em mitose ou até mesmo estimular a expressão de uma determinada proteína. Também pode fornecer vias
para reparação celular, no caso de reparação de feridas, por exemplo. Transmitir informação através da membrana plasmática das células do tecido conjuntivo, é isso que eu falei anteriormente, né? Essa transmissão da informação através da membrana. Então há uma sinalização, e essa sinalização pode ser perceptível. E de uma maneira geral, os vários componentes da matriz extracelular formam um sistema dinâmico e interativo que informa as células sobre as mudanças químicas e bioquímicas do ambiente extracelular. Então, a maneira de comunicação é uma maneira de troca de material, é uma maneira de manutenção de um tecido como um todo, a pele, por exemplo, né? A manutenção da pele, a manutenção de um órgão como o fígado, o baço, enfim. A matriz ela é extremamente importante e muito utilizada para se calcular, por exemplo, a distribuição de determinadas substâncias, de fármacos e por aí vai. Então, de uma maneira geral, o tecido conjuntivo ele está permeando praticamente todo o corpo. Ele é um tecido de sustentação, isso através das suas fibras. Essas fibras são eminentemente não eminentemente, mas principalmente formadas de colágeno, mas a gente viu que esses colágenos variam e que a gente também tem fibras do tipo elástica. Então essas fibras formam esse conjunto todo, mas a gente tem uma coisa bastante interessante que na matriz celular é o que a gente chama de substância fundamental amorfa, e esse conjunto de fibras e substância fundamental amorfa, que inclusive tem água dentro dela, e a constituição desses colágenos e a arrumação dessas fibras dá a caracterização do tecido conjuntivo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a sua atenção mais uma vez e brevemente estarei postando novas videoaulas relacionadas a vários tópicos dentro da saúde, mas principalmente na histologia, e talvez do tecido conjuntivo a gente faça uma videoaula mais aprofundada só sobre as moléculas que compõem a matriz extracelular. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.